Meus caríssimos irmãos sacerdotes, meus caríssimos irmãos e irmãs no Senhor Jesus. Inegavelmente a nossa missa de hoje é uma missa de gratidão. Gratidão pelo ano que concluímos e uma missa de intercessão, pedindo ao Senhor que nos dê todos os dons e graças que precisamos para bem viver como cristãos este novo ano que hoje iniciamos. Hoje, além de celebrarmos a solenidade da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, igualmente celebramos o Dia Mundial da Paz. 1º de janeiro, sempre, o Dia Mundial da Paz. Ou seja, um dia em que o Papa nos pede que coloquemos como uma das intenções da Santa Missa em todo o mundo, que rezemos para que a paz se estabeleça. E para esta ocasião, o Papa Francisco, e assim aconteceu no decorrer da história com os últimos papas, sempre publicam uma mensagem para este dia. Esta mensagem foi tornada pública pelo Papa Francisco no último dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. O Papa diz que a paz é um bem preciosíssimo, uma meta a ser alcançada, apesar dos obstáculos, das dificuldades que nós encontramos no mundo inteiro, entre as nações, as dificuldades que nós encontramos em nossas famílias para estabelecer a paz, na nossa sociedade e até, eu diria, na própria sociedade eclesial e nossas comunidades paroquiais. E aí surge uma palavrinha que o Papa coloca, que destaca dizendo o seguinte: não dá para a gente desanimar de fazer a paz. Não dá para a gente ter um pensamento negativo de dizer não tem mais jeito. A paz nunca será uma realidade no mundo, a paz nunca acontecerá no convívio familiar, a paz nunca acontecerá numa comunidade social ou eclesial. Por isso a palavrinha-chave é a esperança. A esperança é uma virtude que nos coloca a caminho, nos dá asas para continuar, mesmo quando os obstáculos que encontramos em qualquer um dos contextos que eu afirmei pareçam intransponíveis. Na verdade, o que cada um de nós mais deseja, inegavelmente, é viver em paz, é estar bem. Mas frequentemente, o interesse pessoal de uma nação, um interesse subjetivo, conflitua com o direito do outro. E então, em nome-se de um bem-estar pessoal próprio, agride seu próximo, desrespeitam seus valores, ignora-se a família, até a própria natureza é destruída. Em nome de interesses pessoais, valores preciosíssimos são jogados fora. Apesar de tudo isso, a paz, diz o Papa, deve ser um objeto contínuo de nossa esperança. Vale a pena não perder a esperança na busca da paz pessoal, da paz eclesial ou da paz civil. O Papa esteve há pouco tempo fazendo uma visita oficial ao Japão, entre outras viagens internacionais que ele realizou esse ano. E o Papa dizia que as terríveis provações dos conflitos civis, dos conflitos internacionais,
agravadas por violências desalmadas, fazem um mal terrível à humanidade. Imaginar, por exemplo, quão profundamente ficam as marcas de uma guerra, como o corpo e a alma da humanidade sofreram na sua história e continuam sofrendo. Toda a guerra revela um fratricídio, irmãos que matam irmãos, que destroem o próprio projeto de fraternidade que está inscrito no coração da família humana. Deus não nos criou para a guerra, Deus não nos criou para a desunião, nem para a falta de fraternidade. Deus não nos criou para isso. Apareceu claríssimo na palavra de Deus hoje, que Deus nos criou para sermos felizes e nos tornou seus filhos em Jesus Cristo, para que pudéssemos dizer ao Papai do céu: Abá, Pai, Paizinho. Deus é nosso Pai, somos filhos e filhas de Deus, não fomos criados para a falta de paz, absolutamente. O Papa diz que, muitas vezes, a guerra começa pelo fato de não suportar a diversidade do outro, que fomenta o desejo de posse, a vontade de domínio. Nasce no coração do homem, a partir do seu egoísmo e do seu orgulho, um ódio que induz à destruição, ódio que leva a dar uma imagem negativa do outro, a excluí-lo, a cancelá-lo. A guerra nutre-se com a perversão das relações, com as ambições de hegemonia de poder de um país sobre outro, os abusos de poder e assim por diante. Inclusive no Japão, o Papa criticava diretamente, a partir daquilo que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, com as bombas atômicas. O Papa diz não ser possível aceitar, inclusive, a dissuasão nuclear. O que é a dissuasão nuclear? Eu tenho uma bomba atômica, o meu inimigo fez 2 bombas atômicas, eu preciso fazer mais uma, porque se eu tenho 2 bombas atômicas como ele sabe que se ele soltar uma daqui, eu vou soltar outra de lá. Consequentemente, a dissuasão nuclear seria eu ter o mesmo equipamento militar que o outro tem, para que nós nos suportemos mutuamente. O Papa diz o seguinte, que essa pretensão de manter a estabilidade no mundo através do medo da aniquilação, de modo que eu tenha um poder semelhante ao outro, cria uma segurança ilusória, mas não é fraternidade. Armar-me para que eu tenha o mesmo poder militar que o outro não leva à fraternidade absolutamente, leva-se a um falso respeito do meu próximo. Portanto, Papa Francisco também não aceita a dissuasão nuclear, que em certos meios até ela é aceita até dentro da própria eclesialidade da vida da igreja. Continuando, que tipo de paz deve ser procurada? O Papa diz que devemos procurar uma fraternidade real, baseada na vontade de Deus, na confiança mútua do ser humano. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não podemos renunciar a isto. O mundo não precisa de palavras vazias, mas de testemunhas convictas. O mundo ouve muito mais testemunhas convictas do que belas palavras. E aqui entramos cada um de nós na história da vida. Falar de paz significa de um compromisso pessoal nosso, em nossas casas, com nossos vizinhos, com os nossos amigos, de sermos promotores da paz. De ter uma palavra de consolo, de ânimo, de construtores da paz. Essa é uma missão do cristão. Só
chegaremos verdadeiramente à paz quando soubermos respeitar o próximo, inclusive nas suas diferenças. E a gente não precisa ir muito mais longe, mas as diferenças acontecem na nossa própria casa, porque nenhum de nós é igual ao outro, somos diferentes, e aprender a olhar o outro na sua diferença e respeitá-lo é condição básica para que a paz exista em nossos lares. E quando a paz existe, o nosso coração, o nosso interior fica tranquilo, porque nos tornamos coerentes pela razão pela qual Deus nos criou. Não nos criou para a guerra, não nos criou para o ódio, mas Deus nos criou a exemplo daquilo que acontece na vida trinitária, onde Pai, Filho e Espírito Santo amam-se plenamente. É isso que Deus quer de cada um de nós. O nosso grande modelo de família é a família trinitária, onde há um amor pleno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Papa diz ainda qual é a missão da igreja neste tempo de hoje e nesta reflexão sobre a paz. Numa frase ele diz: a igreja participa plenamente na busca de uma ordem justa, continuando a servir ao bem comum, a alimentar a esperança da paz através da transmissão dos valores cristãos. A doutrina social da igreja, e que a igreja sempre vai oferecer à sociedade, é uma doutrina de fraternidade, é uma doutrina de paz, apoiada naquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nos manifestou. Como se constrói a paz? Como olhamos para o outro. Somente escolhendo esse caminho, o caminho da esperança, é que construiremos um mundo novo. E aqui, no nosso relacionamento pessoal, familiar, com os vizinhos, temos a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21 e 22, que diz o seguinte: entre um diálogo que aconteceu entre Jesus Cristo e o apóstolo Pedro. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes eu deverei lhe perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que na Escritura não é 490, mas significa sempre. O Evangelho convida-nos, Jesus Cristo determina que devemos perdoar e perdoar sempre, porque no perdão a paz se constrói. Este caminho de reconciliação convida a cada um de nós a entrarmos mais a fundo no nosso coração e nos reconhecermos, segundo a vontade do Senhor, como irmãos e como irmãs. Aprender a viver no perdão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos mulheres e homens de paz. O Papa ainda, último pensamentozinho dele, o Papa aborda ainda a necessidade da conversão ecológica, isto é, o cuidado com a nossa casa comum, com a mãe natureza, com o recurso dos usos naturais. O mundo nos foi dado por Deus para fazermos dele a nossa casa comum. E o que dizer dessa solenidade que nós estamos vivendo hoje, da Santa Mãe de Deus? Nós queremos nos associar ao Magnificat de Maria, ao canto dela, onde ela, bendizendo a Deus pelas maravilhas que realizou em sua vida, queremos cantar junto com Maria e agradecer a Deus pelos dons maravilhosos que realiza em cada um de nós, em nossas famílias, em nossa paróquia, em nossa diocese. O que será que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de nós?
Deus nos quer como bons filhos e filhas que o reconheçamos como Pai. Em Jesus Cristo, por sua paixão e morte, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai. Qual, portanto, é o grande sonho do cristão para 2020? Vou repetir. Qual é o grande sonho do cristão para 2020? É o mesmo sonho de Deus Pai a nosso respeito, que nos tornemos cada vez mais semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. A nossa meta para esse ano de 2020 é cooperar com o Espírito Santo e deixar que a graça do Senhor invada a nossa vida familiar, pessoal e eclesial, a exemplo da Virgem Maria, que acolheu também a vontade do Senhor. Por isso, no final da mensagem, o Papa escreve: que o Deus da paz nos abençoe e venha em nossa ajuda. Que Maria, mãe do Príncipe da Paz e mãe de todos os povos da terra, nos acompanhe e apoie, passo a passo, no caminho da reconciliação. E que toda pessoa que vem a este mundo possa conhecer uma existência de paz e desenvolver plenamente a promessa de amor e vida que traz em si aquilo que é a vontade do Senhor. E aí eu concluo esta homilia com aquilo que ouvimos da primeira leitura de hoje. Meu irmão e minha irmã, para este ano de 2020, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.